Bom, então, boa noite, né, doutora Simone, Mariana, né, é um prazer recebê-las aqui. Não sei, eu acho que a gente podia fazer uma rodada de apresentação entre a gente, e aí eu já, logo na sequência, eu falo rapidamente do curso, né, como que ele foi pensado, né, o que vai ser trabalhado no curso, as modalidades que estão disponíveis, e aí vocês, tendo dúvidas, vocês podem me perguntar, e aí eu vou tentando responder e esclarecer para vocês, né? Bom, eu vou começar então, né? Meu nome é Matheus, eu sou professor do curso de Direito da PUC Minas. Eu tenho doutorado em Teoria do Direito e sou mestre em Direito Público, e eu coordeno um projeto de extensão na universidade que chama A Luta pelo Reconhecimento dos Direitos Fundamentais das Comunidades Remanescentes de Quilombo, que é um projeto que trabalha com comunidades quilombolas desde 2009. E essa pós-graduação é fruto dessa atividade de extensão, de pesquisa, do trabalho junto com as comunidades quilombolas, né? Então, a gente percebeu que os direitos quilombolas, apesar de formalmente reconhecidos na legislação do Estado brasileiro, ainda são desconhecidos por muitos. As políticas públicas quilombolas, ainda mais, né? E aí a ideia de se organizar uma pós-graduação em Direitos e Políticas Públicas Quilombolas foi para tentar suprir essa lacuna que a gente observou, percebeu na própria atuação com as comunidades quilombolas, né? Então, eu vou passar, né, a palavra para a doutora Simone para ela se apresentar. Ok, muito obrigada, professor. Bom, sou Simone, né? Meu nome é Simone, eu sou advogada já em São Paulo, cidade de São Paulo, já há 20 anos. Eu atuo aí na área de direito de família, direito previdenciário, e já fiz pós-graduação em direito do trabalho, previdência, vários cursos na área de família, mas eu estava realmente procurando algo diferente. E no momento agora, né, eu estou engajada na comissão de Igualdade Racial da UAB de Santo Amaro, São Paulo, e esse tema, né, essa matéria, né, que eu vi procurando no site da PUC, me chamou muita atenção, né, sobre essa questão, uma área totalmente diferente, me aprofundar, é, conhecer mais sobre esses direitos, né, dos quilombolas, poder também ir em campo. A minha ideia, inclusive, eu pretendo realmente cursar fazer essa pós, né, e poder conhecer um pouco mais desse povo, que naturalmente ajudou a construir o Brasil, né? Ajudou a ser o que somos hoje. E estão aí tão defasados, até com as leis precisando, né, que sejam totalmente revistas e os apoiem. Então, foi por esse motivo que eu me interessei, né, do curso para poder me aprofundar mais e mudar totalmente de áreas. Foi isso. Obrigada. Que bom, Simone. Seja bem-vinda. Mariana, você pode se apresentar? Seu áudio está fechado. Eu não sei se ela está tendo algum problema, mas o áudio É, dela está fechado. não sei se ela está ouvindo agora nesse momento. É, não sei se você tem acesso ao chat, Mariana. Se você tiver e quiser mandar uma mensagem por escrito, porque nós não estamos te escutando. Bom, acho que a gente também pode começar, e aí, quando a Mariana conseguir habilitar o microfone ou mandar uma mensagem lá no chat, a gente passa a palavra para ela, né? Mas, enfim, como eu estava dizendo, né, essa pós, ela, na verdade, é fruto das ações de extensão da Universidade da PUC Minas com as comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais, né? Então, a PUC Minas
há muitos anos, vem promovendo projetos de extensão que visam o apoio dessas comunidades quilombolas, né? Minas Gerais tem 1.043 comunidades quilombolas, né, espalhadas pelo estado de Minas Gerais inteiro, mas com grande concentração no norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, né? E aí a universidade ela financiou diversos projetos. O meu é só um deles, né? Eu sou o coordenador do projeto de extensão à luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das comunidades remanescentes de Quilombo. Mas tem vários outros, né? Então tem o Lições da Terra, né? Que é um projeto de extensão também antigo, famoso da universidade, que trabalha com a regularização fundiária de territórios quilombolas, né? Você tem projetos sobre educação escolar quilombola, enfim, a universidade ela promoveu nos últimos anos, né, diversas ações extensionistas voltadas para a promoção dos direitos das comunidades quilombolas. E foi esse know-how acumulado ao longo do tempo, né, de trabalhar com as comunidades quilombolas, de vivenciar com elas, né, a violação dos direitos quilombolas, né, apesar dos direitos hoje estarem formalmente reconhecidos na legislação brasileira, eles são sistematicamente violados pelo Estado, por outros grupos sociais, né? A completa falta de efetividade das políticas públicas quilombolas, apesar de hoje, né, já se ter um programa que seria a articulação das diversas ações, das diversas políticas públicas na área de regularização fundiária, de educação quilombola, de melhoria da infraestrutura e de apoio às atividades produtivas das comunidades quilombolas, todas elas organizadas no programa Quilombo Brasil, essas políticas ainda são extremamente ineficazes. E uma das causas dessa ineficácia, nos parece, é a falta de formação específica sobre direitos e políticas públicas quilombolas, né? Então, a ideia de se oferecer essa pós-graduação foi propiciar a advogados, servidores públicos, juízes, promotores, as pessoas que atuam na área de educação escolar quilombola, de regularização fundiária quilombola, que elas tivessem uma visão sistemática dos direitos quilombolas, né? E aí a pós vai estar estruturada numa série de disciplinas que visam compreender o quilombismo como um fenômeno social, né? Não só no Brasil, mas na América Latina, né? Como um fenômeno de resistência às relações de opressão e de exploração que se consolidaram na sociedade brasileira, né? Então, o quilombo é uma forma de organização, né, de grupos negros que mantém uma tradição cultural de origem africana, que ocupam um território e, por isso, conseguem manter a sua organização social e cuja história está relacionada à resistência à opressão histórica sofrida, né? Hoje nós temos até um conceito legal de quilombo, que está no artigo 2º do Decreto 4887 de 2003, que é mais ou menos esse conceito, essa definição que eu falei para vocês, né? Mas as comunidades quilombolas que surgiram desde o início da colonização e que até 1888 eram tratadas como organizações criminosas, né? Eram o objeto de repressão do Estado, com a abolição da escravidão, nenhum direito ou nenhuma política pública de reparação a esses grupos foi reconhecido pelo Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro vai reconhecer as comunidades quilombolas como sujeitos de direitos apenas 100 anos depois da abolição, apenas com a Constituição de 1988. Né? Então, depois de quase 400 anos de uma ordem social que negou às comunidades negras e africanas os direitos mais básicos, né? Nenhuma política reparatória foi promovida pelo Estado brasileiro nos próximos 100 anos. E foi só com a Constituição de 1988 que, pela primeira vez, a legislação do Estado brasileiro, né, reconheceu às comunidades quilombolas a condição de sujeitos de direitos. No artigo 216, onde ela afirma que as formas de viver, de fazer, de criar dos grupos constitutivos da sociedade brasileira integram o patrimônio cultural brasileiro.
e mais especificamente no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que reconhece às comunidades quilombolas o direito à propriedade definitiva dos territórios que elas estejam ocupando, devendo o Estado emitir os respectivos títulos de propriedade. Então, foi só em 1988 que, pela primeira vez, na legislação do Estado brasileiro, na Constituição de 1988, as comunidades quilombolas foram reconhecidas como sujeitos de direito. E é claro que, como qualquer outro direito, né, esse direito surge da luta do movimento negro, né, que teve uma participação marcante no processo constituinte, no processo de criação da Constituição de 1988, e pressionou. Né? Claro que 88 faziam 100 anos da abolição, né? E isso deu um discurso para o movimento negro exigir o reconhecimento de direitos que pudessem reparar, né, séculos de exploração, de opressão, de negação de direitos. Com o reconhecimento desses direitos, e aí, após começa fazendo essa discussão, o processo histórico de formação da sociedade brasileira, desde o início desse processo de colonização, dentro ou a partir das perspectivas das teorias decoloniais, né, do Aníbal Quijano, né, do Henrique Dussel, né, do Walter Mignolo, né, e de outros, né, o quilombismo como um fenômeno social que expressa essa organização e essa resistência à ordem social negadora de direitos à população negra e quilombola. Né? E aí eu acho que um diferencial do nosso curso é que o curso vai ser, as disciplinas vão ser lecionadas por professores da PUC que têm larga experiência em trabalhar com comunidades quilombolas, né? Professores de outras universidades também, mas também quilombolas. Então, no nosso corpo docente, nós vamos ter quilombolas que foram indicados pela Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, Angolo, para lecionar determinadas disciplinas. Né? Então, nós convidamos, por exemplo, a Miriam, que é do Quilombo dos Luizes, aqui em Belo Horizonte, e que é uma historiadora, né? Tem mestrado e doutorado na UNB, e que a tese de doutorado é sobre a comunidade dela, a comunidade dos Luizes, para ela lecionar a disciplina sobre o processo histórico de formação dos quilombos e o quilombismo como prática social. Né? Então, nós fomos convidando também, né, quilombolas que têm formação acadêmica, né, para lecionarem essas disciplinas. Né? E aí, depois dessa parte teórica, né, mais teórica, né, o curso está todo estruturado para trabalhar as principais políticas públicas voltadas para as comunidades quilombolas. Né? Mas aí, antes de eu continuar, o Renan entrou aqui, então eu queria dar as boas-vindas ao Renan. A gente já começou, Renan, mas se você quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Eu não vou conseguir abrir a câmera agora, estou chegando em casa na correria aqui, mas eu sou antropólogo do INCRA e recebi a informação sobre o curso, achei muito interessante, enfim, queria mais informações e tal, e, enfim, participar aí, fico à disposição também de vocês para qualquer informação que eu possa colaborar com a conversa. Daqui a pouquinho eu estou chegando melhor e abrindo a câmera para a gente se ver. Não, maravilha, Renan. Seja bem-vindo. Você trabalha no INCRA de qual estado? Eu inicialmente trabalhei na Bahia, né, durante alguns anos, e agora estou lotado no Rio de Janeiro. Já há bastante tempo. Não, bacana. E aí, assim, depois que a gente fizer essa discussão dos direitos quilombolas, né, e aí em 2004 a gente tem um marco importante, que é a Convenção 69 da OIT, né, que entra em vigor no Brasil e passa a reconhecer uma série de direitos aos povos e comunidades tradicionais em geral, dentre eles as comunidades quilombolas. Então, depois dessa parte histórica do processo de formação da sociedade brasileira e o quilombismo como forma de resistência, né, de como o movimento quilombola se organizou ao longo desses séculos, né, a organização atual do movimento quilombola,
né? Então, depois da Constituição de 1988, o direito ficou ali na letra da lei, né? Sem nenhuma efetividade. E aí, as comunidades quilombolas, em 95, promoveram uma marcha, que elas denominaram de Zumbi dos Palmares, em Brasília, para exigir o cumprimento, o respeito aos direitos que foram reconhecidos na Constituição de 1988, às comunidades quilombolas. Né? Dali se cria uma comissão provisória que vai dar origem à CONAC, a Coordenação Nacional, a Coordenação de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é uma entidade que representa, no âmbito nacional, todas as comunidades quilombolas. Né? A partir dos anos 2000, a CONAC começou a fazer um trabalho de organização de associações e federações em âmbito estadual. Né? Aqui em Minas, a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, Angolo, ela é criada em 2005. Então, todo esse processo histórico de reivindicação dos direitos, de organização do movimento quilombola, né, vai ser objeto, né, das primeiras disciplinas do curso. Né? E, a partir dali, nós vamos passar a estudar os direitos que foram formalmente reconhecidos às comunidades quilombolas, né? Na Constituição, na Convenção 169 da OIT, e depois disso, como as políticas públicas voltadas para as comunidades quilombolas se organizaram. Né? Então, nós vamos ver o processo de certificação da Fundação Cultural Palmares. Né? Então, as políticas públicas voltadas às comunidades quilombolas acabaram se organizando, tendo como porta de entrada a certificação de autodefinição emitida pela Fundação Cultural Palmares, que é uma fundação pública federal que tem por competência, né, promover ações para a proteção do patrimônio cultural da população afro-brasileira, e tem também a competência de certificar as comunidades quilombolas. Né? Essa certificação, né, vocês vão ter lá a discussão, né, que ela é meramente declaratória ou é constitutiva, enfim, vão estudar o processo de certificação, mas, na prática, a certificação da Palmares se tornou o documento que permite que as comunidades quilombolas acessem as políticas públicas quilombolas. E aí, a partir da certificação, você tem diversas políticas públicas. Né? Então, você tem a política de regularização fundiária, que no âmbito federal está, né, a cargo do INCRA, que é regulada pelo Decreto 4887 de 2003 e pela Instrução Normativa número 57 de 2009 do INCRA. Né? Então, o Renan deve ver isso lá no seu dia a dia. Né? Política de regularização fundiária que não é exclusiva da União, que os estados e os municípios também podem executar a política de regularização fundiária. Né? E aí nós vamos discutir o direito ao território, né? Quais são as implicações do direito ao território, do processo, né, de regularização fundiária, né, do RTID, do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, as peças que compõem o RTID, todos os outros atos, até chegar na titulação coletiva do território quilombola, né, título que é expedido pelo Estado brasileiro. E aí nós vamos ver, né, por que esse direito foi reconhecido, relacionar com o processo histórico de marginalização das comunidades quilombolas do acesso à terra, mas título que é expedido com 3 cláusulas. Né? É um título coletivo, né, que vem com a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e que garante, né, a propriedade do território quilombola. Depois nós vamos ver, o curso está estruturado nas principais demandas que as comunidades quilombolas, pelo menos aqui em Minas Gerais, enfrentam para o exercício dos seus direitos. Mas aí, antes de eu continuar, a Olidina entrou, e aí eu queria, né, desejar as boas-vindas à Olidina e pedir para ela se apresentar um pouquinho. O seu áudio está... Olá.
Esse cara fica mais nós. Meu nome é Olindina, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu sou quilombola do território do Sapé do Norte, norte do estado do Espírito Santo. Eu sou professora da educação básica. Eu recebi o convite por meio de um outro grupo e resolvi, assim, ver, né? Porque, inclusive, eu ia colocar lá no chat para saber se esse curso é para quem tem interesse ou é só para estudante ou para quem estuda direito ou quem já é advogado. Mas porque não só eu, outros professores, nós temos interesse também, até porque as questões quilombolas aqui no nosso território, elas são sempre muito complexas, porque nós lidamos, né, com as grandes empresas do eucalipto, da cana, os fazendeiros, e eles são sempre articulados, né, com os governos, e aí impedem muito que os nossos direitos sejam conquistados. É preciso que nós conheçamos cada vez mais nossos direitos. Não, com certeza, Lidina, seja muito bem-vinda, né? Mas o curso não é só para advogados, né? O curso, como ele é uma pós-graduação, ele exige que o aluno tenha graduação em alguma área das ciências humanas ou ciências sociais aplicadas, né? Então, por exemplo, se a senhora tem formação em pedagogia, a senhora pode fazer a pós-graduação, né? E vai ter um módulo, né? Uma disciplina que vai versar sobre educação escolar quilombola, né? Então, a educação escolar quilombola é uma modalidade de educação reconhecida na Convenção 69 da OIT, que garante às comunidades quilombolas o direito a uma escola que reproduza os seus modos de fazer, de viver, os seus saberes, e não reproduza o racismo da sociedade colonial, da sociedade branca, né? O Ministério da Educação já regulamentou, né, a educação escolar quilombola, né, já definiu os parâmetros para a construção dos projetos político-pedagógicos, para a construção do currículo que deverá ser adotado, né, na escola quilombola. Os professores, os mestres dos saberes populares das comunidades quilombolas, e a reserva de vaga para professores, enfim, já há uma regulamentação da educação escolar quilombola que, por enquanto, não só no Espírito Santo, mas aqui em Minas Gerais também, está só no papel, né? A Federação das Comunidades Quilombolas tem várias ações movidas contra o Estado e contra os municípios aqui em Minas, exigindo a implementação da educação escolar quilombola. E essa disciplina específica, ela vai ser lecionada pela Lara, que é uma quilombola de uma comunidade que fica em Paracatu, que é doutora em pedagogia pela USP, né? Então, essa disciplina em específico vai ser lecionada por uma quilombola que há muitos anos milita nessa temática da educação escolar quilombola. Então, o curso ele foi organizado a partir das demandas que a gente percebeu, né, que são as principais demandas das comunidades quilombolas aqui em Minas Gerais, né? Então, a dona Olidina, por exemplo, falou dos conflitos com mineradoras, com empresas de eucalipto, né? Nós vamos ter um dos direitos que foram reconhecidos às comunidades quilombolas, é o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, né? Que é um direito que garante às comunidades quilombolas que o Estado brasileiro, antes de tomar qualquer decisão, inclusive, por exemplo, a concessão de licenças ambientais, de projetos que afetem comunidades quilombolas, o Estado tem que fazer a consulta e buscar o consentimento da comunidade. Então, nós vamos ver todos esses direitos que foram, aos poucos, sendo reconhecidos às comunidades quilombolas, as políticas públicas que foram sendo organizadas para a efetivação desses direitos, né? E aí o curso ele vai ser ofertado em duas modalidades, todas as duas virtuais. Ele pode ser, vocês podem optar, né, por fazer ele
EAD, né? Que é... então, antes de eu explicar aqui as modalidades, a Mariana levantou a mão. Mariana, pode ficar à vontade. Você me escuta agora? Agora sim, estamos escutando. Boa noite, desculpe interromper. Não, eu aguardo o senhor falar. Então, quando o senhor começou a falar, eu levantei a mão. Não, pode falar, pode se apresentar, pode ficar à vontade. Seja muito bem-vinda. Eu sou Mariana, sou de Salvador, sou professora, sou pedagoga, né? Professora da rede municipal, e eu estou terminando o mestrado justamente nessa área. E aí me interessou muito a professora Cristiane Vasconcelos, que me atentou a isso e me interessa muito, apesar de não ser da área do direito, também é uma área que também me interessa. E a gente precisa, na verdade, né, os professores saberem disso, né? A gente precisa estar a par dessas coisas e estudar mais. Então, meu interesse é grande assim, nessa especialização, não é isso? Isso, especialização em direitos e políticas públicas quilombolas. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. E aí a Cris é uma companheira nossa, assim, né? Ela participa de vários eventos, várias atividades que a PUC Minas faz, né? Ela é uma pessoa muito querida, né? Mas, enfim, eu estava falando, né, que o curso ele vai ser ofertado em duas modalidades diferentes. Na modalidade EAD, com aulas gravadas. Nessa modalidade, os professores vão gravar videoaulas, né? Vão disponibilizar essas aulas para vocês no Canvas, que é o ambiente virtual, com o material que vai ser utilizado, né, ao longo do curso, né? E aí vai ter um professor tutor que vai acompanhar com vocês a cada um dos módulos que forem sendo disponibilizados para vocês, né? A vantagem dessa modalidade, né, é que vocês vão poder assistir às aulas nos dias e horários que o que for mais conveniente para vocês, né? Então, essa é a vantagem, né, do EAD com as aulas, né, gravadas. Aí eu estou com o projeto pedagógico do curso aqui. Na modalidade EAD, as disciplinas do curso são essas aqui, né? As disciplinas de formação, né, histórica, antropológica, política, né? Então, a filosofia social crítica e o giro decolonial, a formação do Brasil e movimentos contracoloniais de povos e comunidades tradicionais, quilombismo e organização do movimento quilombola pós-Constituição da República de 88, ética da ecologia integral, justiça social e justiça ambiental, o novo constitucionalismo latino-americano, direitos da natureza e direitos dos povos e comunidades tradicionais, direitos humanos no sistema interamericano, direitos políticos e autodeterminação dos povos, o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, direitos quilombolas e formação das políticas públicas quilombolas, territorialidades e direitos de propriedade coletiva, a regularização fundiária de territórios quilombolas, educação para relações étnico-raciais e educação escolar quilombola, Estatuto da Igualdade Racial e o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, direito ambiental, licenciamentos ambientais de empreendimentos que afetam diretamente comunidades quilombolas, introdução ao direito minerário e processos minerários e participação das comunidades quilombolas nos resultados da lavra. Então, essas são as disciplinas do EAD, né? Que é a modalidade com as aulas, videoaulas que são gravadas, né? As videoaulas vão ficar disponíveis para vocês durante todo o curso, com os textos, né, e o material que vai ser utilizado pelo professor em cada módulo, né?
E aí vai ter sempre um professor que é o autor da disciplina, que vai gravar a videoaula, que vai organizar todo o material, e um professor tutor, que vai acompanhando vocês na disciplina, resolvendo, né, eventuais dúvidas que vocês tiverem sobre as disciplinas, né, os tópicos, os módulos que foram trabalhados com vocês, né? E nessa modalidade, aí muita gente perguntou, né? E aí realmente no site da PUC não está fácil, eu não sei por quê, eu até conversei lá essa informação. Nessa modalidade, o valor, né, do curso é de R$ 5.804, dividido em 24 vezes. Então, são 24 parcelas de R$ 260. Né? Além dessa modalidade, você tem a modalidade da pós online ao vivo. Nessa pós online ao vivo, os professores eles vão abrir a aula no dia e no horário que for determinado. Né? Então, por exemplo, aula da disciplina quilombismo vai ser na quarta-feira, de 19 às 22h30. Naqueles dias, o professor vai abrir o Teams, né, que vai ser essa plataforma que vai ser utilizada, e vai lecionar para vocês. Vocês vão ter o contato direto com o professor da disciplina. Né? E aí, a disciplina online ao vivo, ela funciona dessa maneira. Nesse formato, o curso tem um custo de 24 parcelas de R$ 492, que é o valor da parcela. Eu não sei se vocês têm claro a diferença entre o curso EAD e o curso online ao vivo. Vocês conseguem entender a diferença dessas duas modalidades? Querem fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Doutora Simone, pode ficar à vontade. Eu entendo, professor, me corrija se eu estiver, né, equivocada, mas eu entendo que no caso do curso online, a participação você tem uma participação mais interativa, tirar dúvidas, conversar com o professor, ali no ao vivo, né? Na EAD, que é a aula gravada, você acaba tirando as dúvidas só realmente na hora de um chat ou no próprio sistema, né, que tiver acesso ali. Então, eu acho que essa interação direta com o professor é muito importante. Pelo menos eu visualizo dessa maneira. Sim, eu acho assim, as modalidades têm seus prós e contras, né? Na EAD, esse é um ponto ruim, né? Que você não tem contato direto com o professor, você não pode fazer uma pergunta direto para o professor, você pode mandar uma mensagem via Canvas, colocando as suas dúvidas, e o professor vai responder essa mensagem por texto. Mas você não vai ter essa interação, né? De você estar aqui na aula e falar assim, professor, eu não entendi isso, me explica isso. Ou fazer a discussão de um caso, de um problema específico, né? Mas a vantagem do EAD é que, como a aula não é ao vivo, você não tem que estar nos dias e horários em que a aula acontece. Né? Você pode se organizar para assistir às aulas naqueles horários e dias mais convenientes para você. Né? No curso online é o oposto. Né? Você vai ter os dias e horários determinados de cada uma das disciplinas. Então, naqueles dias e naqueles horários, você tem que estar na aula para assistir à aula. Apesar de a PUC orientar os professores a gravarem, mesmo no online ao vivo, todas as aulas. E aí a gravação da aula vai ficar disponível para vocês também. Né? Mas no online ao vivo, vai ter o dia e o horário da aula, que vocês vão ter que entrar. E aí, qual que é a vantagem? A vantagem é que vocês vão ter contato direto
com os professores, vão poder perguntar diretamente para o professor as dúvidas que vocês tiverem, colocar, né, colocar pontos a serem discutidos, etc, etc, etc. Não sei se ficou claro essas duas modalidades. Bom, eu acho que agora... Para mim ficou bem, bem claro, professor. Obrigada. Não, maravilha. Não, eu acho que agora eu queria abrir, né, para perguntas de vocês. Se tem algum ponto que vocês querem perguntar. Essa programação. Ei, boa noite, Ô, Matheus. dona Olidina, seu áudio está bem baixinho. Agora? Agora melhorou. Essa programação aí para as aulas, vocês vão enviar? Como é que vai ser? E a matrícula? Nós tem uma taxa de matrícula ou está incluído na mensalidade? Você Não, pode explicar? é a mensalidade, né? Então, vocês podem entrar no site. Eu vou até pegar aqui o link. Deixa eu abrir aqui. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Tá no WhatsApp. Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui. Eu acho que vai ser mais fácil. Para vocês fazerem a matrícula no curso, basta vocês entrarem no link da PUC Minas, que aí vocês vão ter acesso lá à matrícula, vão poder escolher a modalidade de pós que vocês querem fazer, né? E aí o valor é esse, não tem taxa de matrícula, não tem nada, né? O valor é o valor da mensalidade do curso que eu passei para vocês. Então, vocês estão com acesso ao chat? Não, aliás, estava até procurando aqui, professor, não encontrei. Tá. Normalmente ele fica em cima do Teams, tem uma. Mas não achei aqui, não achei. Porque deve ser porque. Está Não, fechado o chat, tá fechado. eu não sei se eu consigo. Se eu consigo abrir, mas o que a gente pode fazer? Eu posso passar meu celular para vocês, que é o WhatsApp, e aí qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem, eu passo o link. Eu acho que de repente vai ser mais fácil assim. Sim. Então, deixa. Meu telefone, o DDD é 31 995 33 3862. Porque aí vocês me mandam uma mensagem falando assim: Matheus, eu queria o link para fazer a matrícula no curso. Que aí eu já te mando o link, vocês entram lá e já conseguem fazer toda a matrícula. Pode repetir, Matheus, por favor? Posso. O DDD é 31 995 33 995 33 3862. 3862. Então é 31 995 33 3862. Isso mesmo. Bom, o Renan está com a mão levantada. Renan? Matheus, tem um trabalho de como funciona? Existe essa taxa prevista na especialização? Picou a sua fala, eu não consegui entender. Existe um TCC, um trabalho de conclusão, algum produto final a ser entregue no final do curso? Não, vocês vão fazer a avaliação na disciplina, né? Mas não há previsão de TCC para conclusão do curso. Né? Aí seriam as atividades mesmo avaliativas da disciplina, né? Que aí é o professor que define, né? Uma prova, um artigo científico, não sei. Aí vai ser de cada professor. Mas não há previsão de trabalho de conclusão de curso para conclusão, né? Para obtenção do diploma. Mariana? Oi, eu queria saber se eu tenho como mandar esse link pelo e-mail que mandou para a gente, não? Você me mandou um e-mail?
Não, eu recebi um e-mail de vocês, da reunião de hoje, com esse link. Então, pode me mandar um Posso lá, e-mail? porque eu não tenho como aqui anotar, eu acabei, não, o computador travou aqui, eu não tinha como anotar, eu perdi o número, não consigo abrir nenhuma, porque o Teams aqui pesou muito no computador. Outra coisa que eu gostaria Então, de perguntar, então peraí, Mariana. Eu já te mando, eu tô com o meu e-mail aqui. Qual que é o seu e-mail? Que eu já te mando aqui agora. Mariana, Mariana Virgínia, Virgínia ponto 7, numeral, ponto 7 @gmail.com. gmail.com. Então, vou colocar no assunto link para a matrícula na pós-graduação em Direitos e Políticas Públicas Quilombolas. Aí eu Não, já foi. Não. Tá, já, quando eu fechar a tela, que eu consigo não, então acessar. já está, já acabei de enviar, já está no seu e-mail. Pronto, muito obrigada, professor. Nada. Outra coisa, quando é que começa já é para se matricular? Quando começam as aulas? Então, a confirmação do curso depende do número de alunos, né? Matriculados no curso. As ofertas elas vão ser confirmadas até o dia 17 de março de 2021. Né? Então, vai ter a matrícula até o dia 28 de fevereiro de 2025. E até o dia 27 de março, a PUC vai confirmar quais cursos vão ser ofertados. O curso EAD ele vai ter início a partir do dia 24 de março de 2025. E o curso online ao vivo ele vai ter início a partir do dia 7 de abril de 2025. Entendi. A gente do EAD, no caso. Eu me interesso mais pelo EAD por causa do tempo e tudo mais. Uhum. Terá alguma outra. Eu já fiz especialização em EAD, eu sei que tem um tutor, e no final não há nenhum outro lugar de encontro ao vivo, online, no caso, não é ao vivo, não, digo online, para No, fechamento. no projeto pedagógico não está previsto, Sim, né? Ela é toda EAD. Mas nada impede que a gente possa combinar de fazer um encontro virtual final para o fechamento do curso. Isso aí a gente pode combinar. Mas, assim, no projeto pedagógico não está previsto esse encontro final. entendi, sim. Mais alguma dúvida, gente? Sim, professor. Tem um número mínimo de alunos para o curso ser aprovado? 15. Tem essa informação? A PUC confirma o curso quando tiver 15 alunos matriculados na disciplina. Aí o curso é confirmado. Tá. E no caso, assim, depende da modalidade. Tem a EAD e tem a online. Isso. Se tiver mais no EAD, provavelmente eles devem juntar tudo num só, né? E chamar os alunos, ou informar isso para os É, alunos. aí normalmente o IEC entra em contato para ver, olha, vocês têm interesse em fazer a EAD ou online, né? E aí ele vai entrar em contato com vocês, Ok. ok? Mais alguma dúvida? Bom, gente, então é isso, né? Eu queria agradecer demais, né, o interesse de vocês. Espero que vocês escolham fazer, né, a pós-graduação em Direitos e Políticas Públicas Quilombolas na PUC Minas. E vai ser um grande prazer recebê-los, né, e trabalhar aqui com vocês. Eu tenho certeza que essa pós vai contribuir muito com a formação e a habilitação profissional de vocês para atuarem com comunidades quilombolas. Tá bom?
Tá ótimo, professor. Muito obrigada, viu? Pela sua Gente, então boa paciência e noite. orientação. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá bom? Tá ótimo. Boa Boa noite. noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite.